Agora vamos fazer uma aula onde eu vou mostrar para vocês como desenvolver um pente para uma barbearia, tá? Então, eu estou considerando, né, que esse pente ele vai ter aí uma espessura de 4 milímetros, né? E ele vai ficar mais ou menos assim, né? Essa peça aqui eu já fiz ela há algum tempo e ela é uma madeira bem fininha, uma madeira com 4 milímetros. Reparem que você tem aqui nessa parte aqui uma inclinação nos dois lados, né? E também no verso do pente tem essa inclinação. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso aqui, né? E pode ser feito vários outros modelos bem bacanas, né? Mas aí no caso, como é para uma barbearia, eu fiz ela considerando uma gilete, tá? Bom, a parte de vetores eu já havia construído. Eu vou deixar disponível para vocês e vou deixar na minha fanpage do meu Facebook, né? E vocês vão estar com isso aí disponibilizado lá para vocês fazerem o trabalho, se vocês quiserem repetir e até ganhar um dinheiro. Eu fiz para uma barbearia, né? Que é essa barbearia aqui em São Paulo, pessoal muito amigo meu, né? E onde eu corto meu cabelo. E aí você pode personalizar, né? Aqui ó, pode ser feito com gravação a laser ou na router mesmo, né? Eu já fiz das duas formas, tá? Bom, então vamos lá. Eu fiz esse vetor, né? É, meio que baseado numa gilete, né? Só que numa proporção maior. A dimensão dela, ela está com 120 milímetros de largura por 77 milímetros de altura. Né? Então é uma peça que, para vocês compararem com a minha mão, ela cabe dentro da minha mão, né? Que é o tamanho mais ou menos de um pente. Ok? Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? Toda vez que a gente vai fazer um trabalho, é legal você planejar o que você vai desenvolver. Tá? Como que é esse planejamento? É o tamanho, vamos supor, o material que você tem disponível, né? No caso aqui, eu usei uma madeira jatobá, né? Uma madeira dura, né? Para fazer esse trabalho. Importante que seja uma madeira que seja boa de trabalhar, que não seja muito fibrosa, né? Normalmente as madeiras que vocês usam para fazer tábua servem para fazer esses pentes também, tá? Só que é legal você ter eles já na espessura que você pretende, senão vai te dar muito trabalho para você ficar desbastando o material. Então eu já parti de uma madeira com uma espessura reduzida, né? Aqui, ó, eu mostro para vocês a madeira, é uma placa que eu já mandei cortar e deixei ela já numa espessura, tá bom? Bom, aí então a primeira coisa que eu faço, né, no meu planejamento, eu coloquei aqui um retângulo, tá? Nessa parte aqui, que é onde eu vou fazer a inclinação, nos dois lados, ok? Nessa parte aqui, barbearia e aqui no meio, eu vou fazer, no caso da barbearia e do meu móvel, eu vou fazer um rebaixinho, vou fazer ela um relevo bem pequenininho. E nessa parte aqui, ó, eu vou fazer um corte, eu vou fazer uma perfilagem, tá? Então eu vou fazer, primeiro eu vou fazer esses rebaixos, né? Só que na verdade esses rebaixos eu vou fazer depois de fazer um relevo, tá? Aí entra um pouquinho de conhecimento de 3D que eu vou mostrar para vocês. Claro que essa videoaula é uma videoaula desenvolvendo o produto de uma forma assim que eu não posso levar muito tempo, né? Porque não é o foco nesse momento, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Para eu fazer um trabalho de relevo, né? Eu criei duas imagens, né? Um vetor do pente só sem os dentes, reparem, ó, tá sem os dentes, tá vendo? E um outro pente com os dentes. Dois vetores diferentes, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Primeira coisa que eu vou fazer esse relevo a partir da minha figura sem os dentes, tá? Aí eu vou lá em modelo, editor de forma, né?
quando eu clico em editor de forma, aparece essa janela. Aí eu tenho aqui três alternativas. Eu vou usar a alternativa de subir o relevo pela figura plana aqui, reta, né? Não pelas outras duas, que essa aqui é redonda e essa aqui é em forma de pirâmide, tá? E vou dizer que eu quero que ele suba 4 milímetros, que é justamente o tamanho da minha madeira, tá? Aí eu vou clicar em adicionar, tá? Deixa eu fechar uma para mostrar para vocês. Eu vou deixar com a vista 3D, que eu cliquei aqui em janela, lado a lado, né? Vou deixar aqui a vista 3D para vocês verem que na hora que eu clicar em adicionar, vai subir o relevo aqui. Ó. Vou deixar aqui em ângulo, né? E vai subir. Só uma observação, eu estou trabalhando agora com a vista, com o Articam 2011, tá? Normalmente os meus cursos e as minhas aulas são em 2018. Porém, eu sei que muita gente trabalha com 2008 e 2011, né? Então, eu resolvi fazer essa videoaula com 2011, tá? Que no fundo, é mais ou menos igual. Muda algumas ferramentas, muda o design da apresentação, tá? Bom, então, reparem que eu deixei o ponto de partida, né, no centro da minha figura, tá? Ela estaria mais ou menos saindo daqui para poder fazer os trabalhos, tá? Agora eu vou voltar lá em modelo, editor de forma, né? E aí vocês vão ver que na hora que eu colocar 4 milímetros altura inicial e adicionar, automaticamente eu criei um relevo aqui, tá? Na minha figura 3D aparece esse relevo. Aí eu vou clicar aqui em fechar, já criei o relevo. Porém, o que acontece? O meu relevo, se eu olhar aqui lateralmente, ele está tudo retinho, porque eu fiz ele de forma a ficar retinho, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu criei esse retângulo aqui, ó, esse vetor de retângulo, porque eu quero que nessa área e nessa área fique inclinado. Como que eu vou fazer isso? Tá? Aí eu tenho que ir numa ferramenta de edição de relevo, tá? Que fica nessa parte aqui do menu só relativo a relevo. Tá? Aí eu venho aqui, ó, estou procurando inclinar relevo, tá vendo? Essa ferramenta aqui. Ó. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, seleciono, né? Abro essa janela. Então, repare que a gente tem um relevo aqui, ó, tá? Importante, a gente tem um relevo, né? Se eu colocar aqui para aparecer os vetores, né? Essa ferramenta aqui, ó, tá vendo? No lado direito da minha tela aqui, ó, é adicionar vetor. Então eu vou enxergar os vetores que aparecem na vista 2D também na vista 3D, tá? E eu estou vendo que está selecionado nessa parte aqui. Bom, agora eu tenho aqui a intensidade de inclinação 100%, tá? Só que eu não quero trabalhar com 100%. Por quê? Se eu tiver uma espessura de 4 milímetros de relevo, se eu colocar 100%, ele vai ficar, minha madeira vai chegar a zero. Então eu vou colocar 50% aqui, ou próximo disso, tá vendo? 50%, tá? Agora, ele fala assim, vamos inclinar de X, tá? Que no caso aqui, eu vou colocar essa posição aqui, ó. Né? Se eu pegar isso aqui, ó, e arrastar para cá, né? Eu vou ter essa posição aqui, ó, de x 1.594, né, até y 22.327, certo? Só que eu vou querer inclinar daqui para cá, para ela descer, entende? Aí eu venho aqui, ó, e faço assim, olha, eu quero inclinar nessa posição, tá? E criar. Olha que bacana, ó, automaticamente o meu relevo ele ficou inclinadinho. Ó. Se eu olhar na vista lateral aqui, ó, né, ela vai estar inclinada aqui, ó. Perceberam aqui, ó? Está inclinado, tá vendo? Então, essa ferramenta é muito bacana, né? A ferramenta de inclinar relevo. Porém, pessoal, vocês têm que entender que você tem que ter um relevo 3D para isso dar certo, tá? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui também, ó, né? Como eu já fiz um lado, agora eu vou fazer o outro lado. Tá? Então eu selecionei essa figura aqui.
Só que agora eu vou ter que mudar a posição, porque essas referências aqui foram para o lado de cima do meu pente. Agora eu vou fazer para o lado de baixo. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, inclinar relevo, seleciono essa ferramenta, coloco aqui ó, 50%, né? Que é mais ou menos o que eu vou querer, ou seja, de 4 ele vai descer até 2, né? E vou colocar aqui, ó, a posição inicial da minha inclinação é aqui, né? Então ele já marcou qual que é essa posição, e agora eu vou querer inclinar até aqui, ó. E vou colocar aqui, ó, criar. Quando eu faço isso, ó, ele inclinou aqui na parte de baixo também, ó. Repara que se eu aumentar essa inclinação aqui, ó, né? Ele vai ficar mais baixinho, ó. Eu vou deixar aqui, ó, praticamente, ó, tá vendo? Ele ficou muito baixinho, né? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, deixar só do jeito que estava ali, ó, tá? Agora tem um detalhe. Nesse caso aqui, ó, como não tá, a minha linha de vetor, ela não está coincidindo com a linha do material, que eu tinha feito o relevo, ele criou uma paredezinha ali, ó. Então eu vou corrigir isso. Como que eu corrijo isso? Tá? Eu vou vir aqui, eu vou vir para cá e vou dar um Ctrl Z para desfazer. Ó, desfiz o meu relevo, tá vendo? Agora eu vou trazer no teclado, ó, trouxe ela para cá, né? E eu vou fazer coincidir a minha linha com a linha de baixo. Isso é muito importante, porque senão você vai criar ali uma paredezinha, tá? Venho aqui em transformar vetor, né? Com essa ferramenta, com esse vetor aqui selecionado, eu vou lá em transformar vetor, vou dar um zoom aqui, ó, e vou fazer ele coincidir com a linha de baixo. Agora está coincidindo, tá vendo? Então vou repetir a operação. Vou lá na ferramenta de inclinar relevo, né? Que eu já tenho um relevo feito, ó, inclinar relevo. Seleciono inclinar relevo, coloco 50% aqui, ó, que eu quero fazer só a metade. 51, não tem problema nenhum. Vou marcar aqui que o meu ponto inicial é essa parte aqui, né, que é no meio da figura, e a outra parte é do lado de cá, ó. E criar. Pronto, ó, inclinou aqui, ó. Se vocês observarem, ela criou. Então, se eu olhar agora na vista lateral aqui, ó, eu tenho inclinação para cá e inclinação para cá. Tá? Isso aí tudo está em 3D, né? Porque a gente fez uma criação de um relevo. Tá? Bom, pessoal, basicamente, o nosso problema está resolvido. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu já tenho as duas áreas inclinadas, né? Se eu selecionar essa ferramenta aqui, ó, eu vou perceber que eu vou colocar a visualização disso em bitmap, e vou ver que aqui ó, ele está com um gradiente, ó, lá de cá e lá de cá. Por quê? Porque ele está inclinado. Se eu colocar aqui em perspectiva, tirar aqui a minha visualização dos vetores, ó, eu vou perceber que está inclinado, tá vendo? Tá certo? Bom, continuando agora então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma operação de relevo só nessa figura e nessa figura, tá? De percursos em relevo. Como é que eu faço isso? Eu vou lá em percursos, né? Na ferramenta aqui de percursos, né? Só que como eu desativei, eu sem querer aqui eu tirei a parte de percursos daqui, mas eu poderia fazer lá por cima também. Mas vamos fazer aqui por baixo, que eu acho que a maioria está acostumada a fazer aqui por baixo. Aí eu venho aqui em percursos, né? Eu vou escolher aqui uma ferramenta de criar percursos de usinagem de relevo. Como eu só vou tirar 2 milímetros, vou tirar na madeira, que é um material macio, eu vou escolher essa ferramenta de criar percursos de usinagem de relevo, essa daqui, e vou escolher vetores selecionados, tá? E vou selecionar com a tecla Shift os meus dois vetores, esse e esse aqui, onde eu fiz o relevo, tá? Bom, agora aqui, ó, eu venho aqui e escolho uma ferramenta de acabamento, que é essa aqui, ó. Eu vou escolher uma de 3 milímetros, ball nose, tá? Como eu vou fazer ela
em 3D, né, eu não preciso nem fazer nada aqui, eu só vou editar, porque aqui ela está em milímetros por segundo, eu vou deixar em milímetros por minuto. Tá? E vou colocar aqui, ó, 1500, tá? E aqui eu vou colocar 1000 de mergulho, tá? Reparem que o diâmetro da minha fresa é de 3, eu estou usando uma fresa ball nose, né? Eu estou deixando aqui 0,3 de desbaste na direção X e Y e com avanço de 1560, tá bom? Aqui, ó, como a minha router é 18.000, eu vou deixar com 18.000, tá? Mas normalmente você pode alterar isso, colocar 15.000. Como é madeira, vou colocar um pouquinho menos, eu vou deixar com 15.000, tá bom? Vou colocar aqui ball nose e vou colocar aqui pente, para poder personalizar o meu trabalho, tá bom? Agora eu venho aqui e dou um OK, né? Seleciono. Aqui eu vou colocar a estratégia de offset clássico para ele fazer segundo o formato da figura, né? Vou selecionar aqui o material, né, que eu vou usar, que eu não coloquei, já deixei aqui 5 milímetros de segurança, vou lá no material e ele já colocou para mim, ó, 4 milímetros. Então eu vou colocar um pouquinho mais, 4,2, né? Vou deixar 2 décimos de material embaixo e vou dar um OK, tá? Bom, agora eu coloco o nome aqui, né? Eu vou colocar ball nose, que é a fresa que eu estou trabalhando, né? Que é a fresa ball nose de 3 milímetros, e vou colocar o nome do meu trabalho, que é pente, né? Calcular agora. Quando eu faço isso, pessoal, como já estava selecionados os dois retângulos, ó, reparem vocês, ó, tá vendo? Ele fez só na parte que estava selecionado, que é essa parte aqui, tá bom? Bom, então é o que eu queria fazer, tá? Eu poderia até fazer também os dentes do pente, tá? Você pode perguntar para mim, pô, por que você já não fez, já que você fez em 3D, tá? Porque se eu for fazer isso em 3D, o tempo do trabalho é maior, então eu prefiro fazer isso em 2D. Tá? Vocês vão ver agora como é que eu vou fazer. Bom, lembra que eu falei para vocês que eu tinha feito dois vetores, né? Um da Gillette, só o contorno, e outro da Gillette com os dentes cortados. Então agora o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer a parte interna, tá? Qual que é a parte interna? Eu vou escolher aqui a barbearia e o Marco Antônio Gomes, aliás, Marco Gomes, né, que é o meu nome, né? Eu vou escolher essas duas e vou fazer uma passagem de desbaste em 2D só nessa figurinha aqui, né? Na parte interna dela, para ela ficar que nem ficou aqui, ó. Tá vendo? Ó? Né? Como se fosse uma gravação, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou vir aqui na parte de ferramentas de relevos, né? E vou escolher um outro relevo, que é, ou melhor, uma ferramenta de desbaste, né? Agora eu vou colocar aqui, ó, profundidade inicial 0, que é a parte de cima né? Que é essa parte aqui, ó, né? E vou colocar aqui, ó, profundidade final, eu vou colocar 4 milímetros não, porque eu quero fazer um rebaixo bem pequeno. Vou fazer um rebaixo de 0,3 milímetros, tá? Vai ficar bem, quase como se fosse uma gravaçãozinha mesmo. Agora eu vou escolher uma ferramenta aqui, ó, que é uma ferramenta V-Carving, ó. Ou V-Bit, né, que o pessoal usa, tá certo? Ou até uma ferramenta de gravação, né, que é mais comum o pessoal usar para fazer esse tipo de trabalho, né? A ferramenta de gravação, bom, eu vou usar a V-Carving mesmo, tá? Que no final vai dar no mesmo, né? E vou escolher aqui, ó, tá vendo? Esse formato aqui, ó, tá? Eu vou colocar, só que eu vou usar ela não com 45 graus ou 90 graus, tá? Eu vou mexer nisso. Como que eu faço? Eu venho aqui em copiar, editar, tá? Então eu vou usar uma de 3 milímetros, não de 6, mas de 3, e vou colocar aqui, ó, ângulo dela de 30 graus, para ficar bem estreitinho, tá? Agora aqui eu tenho que mudar também, eu coloco 3 milímetros, tá? Agora, ângulo incluso aqui, eu vou colocar, que é o ângulo A, tá vendo?
Eu vou colocar 30 graus. Por que eu estou fazendo isso? Para ela ficar fininha e descer dentro dos dentes do pente, né? Passo vertical. Passo vertical, eu vou colocar o mesmo tamanho do... Como eu coloquei 3 décimos, né, para poder fazer a gravação, né? Então eu vou colocar aqui 3 décimos de passo vertical, para ele fazer de uma única vez, tá bom? Uma ressalva aí, eu falei dos dentes, na verdade a gente está fazendo a gravação do nome Barbearia e Marco Gomes, tá? Não é do dente, o dente é a última operação que a gente vai fazer. Bom, então vamos lá, aqui está em milímetros por segundo, eu vou colocar milímetros por minuto, tá? Eu vou colocar o comprimento do canal, você pode deixar com essa medida mesmo, porque o próprio programa configurou para ser maior do que a parte do material que seria 4 milímetros, tá? Pode deixar assim mesmo. Aqui eu vou aumentar um pouquinho, tá? Eu vou colocar 710 e aqui também eu vou colocar 410, 440, tá bom? O que mais está faltando aqui? Ó, passo lateral 009, eu vou colocar 0,15, tá? Aqui já está de bom tamanho. Tá? Como aqui é 0,3 e o diâmetro dela é de 3 milímetros, né? E a minha pontinha, então eu acredito que vai ficar uma gravação bacana, tá? Vamos lá, dou um OK, selecionar, né? Eu vou fazer também offset, que é fazendo o segundo desenho da figura, né? E vou colocar aqui o nome de gravação. Gravação. Opa! Gravação. 3 milímetros. Pronto. 30 graus. Tá? Bom, agora eu dou um calcular agora e eu vejo se ficou bom, tá? Caso não fique bom, a gente muda, tá? A gente, mesmo com muita experiência de trabalho, a gente tem que sempre fazer e ir visualizando, né, para ver se ficou legal. Ó, ficou bem legal, tá? Aqui dá para perceber. Aí o que eu faço? Eu costumo fazer uma simulação, ó. Eu vou lá em percurso, simulação, simular percurso. Tá? Eu vou simular só esse que eu fiz agora, tá vendo? Ele simulou todos, ó. E aí ficou bem bacana, tá vendo? Bom, feito isso, pessoal, eu volto para cá, para a vista de 2D. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o meu corte interno, tá? E o meu corte externo. E a nossa peça está finalizada, tá certo? Então eu vou fazer primeiro o corte interno. Como que eu faço isso? Eu vou lá em percursos, né? Vou escolher percurso 2D e vou fazer uma perfilagem, tá certo? E aí eu vou fazer ele por dentro, porque eu quero fazer dentro do vetor, né? Vou escolher aqui a ferramenta, eu vou escolher uma ferramenta de 1,5 mm, né, que é uma ferramenta pequenininha, né? Se eu tiver dúvida com relação ao tamanho do material, é legal você ir lá e medir para você ver, né, se a ferramenta vai entrar, tá? Bom, aí eu vou editar aqui, eu vou colocar um nome para me ajudar na hora que eu for selecionar, vou colocar Paint, né? Passo vertical, eu vou colocar 0,5, tá? Mesmo sendo madeira, macio, eu vou colocar um passo mais conservador, tá? Aqui eu vou colocar 1.500 milímetros por minuto, vou deixar 720, passo lateral também de 0,5 e vou dar um OK. E vou selecionar, tá? Feito isso, já está com meus erros de segurança de 5 milímetros, que está muito bom, né? Material ele já pegou que está 4.2, aí eu coloco aqui. Eu vou colocar o nome, vou colocar corte interno, só para diferenciar do corte externo, tá? Então, eu vou colocar aqui, corte interno, uma fresa em D1000, né, que é de topo, e 1,5 milímetros, tá? E vou calcular. Feito isso, pessoal, já aparece aqui, ó, tá vendo? Aparece aqui também, ok? E agora eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar a mesma coisa, vou selecionar essa daqui, porque eu vou fazer um corte externo, né? Vou lá em percursos, a mesma coisa, 2D, perfilagem, só que agora eu vou fazer
por fora, tá vendo? Né? Vou escolher aqui 4.2 também, que é, o meu material tem 4, então eu estou colocando 4.2, estou deixando um pouquinho mais, tá bom? Venho aqui, ó, vou escolher a mesma fresa de end1000 de 1,5, selecionar, né? E aí pronto, eu venho aqui, ó, e vou colocar o nome, corte externo, tá? E aí eu vou lá e coloco também o tamanho da minha fresa, né? Para eu saber que é uma, na hora que eu for escolher a fresa, saber que eu peguei uma de 1,5 mm. Calcular agora. Feito isso, pessoal, ó, aqui aparece todos os G-codes, tá vendo? Aparece esses vermelhos aqui, são os códigos G que foram criados aqui, ó, repara, tá vendo? Tá? Agora eu vou fazer uma simulação de tudo, tá? Simulação de todos os percursos, ó. Olha que bacana, ó. E aí pronto, ó, a minha gilete está aqui, ó, inclusive com a inclinação. E ela já cortou também na parte de fora. Aí eu posso pegar o meu pente, né? Ele está feito do lado de fora, né? Tá todinho cortado que você já tem aí o teu produto realizado, tá bom? Bom, para finalizar, a gente vai salvar os percursos, tá? Tem uma dica bem legal aqui para vocês. Como que a gente faz? Tá? O Articam, ele não permite você salvar fresas diferentes porque ela não tem troca automática, você tem que trocar a ferramenta manualmente, tá? Então, a primeira coisa, eu vou abrir aqui no G-Code, né, que é o .tap, que é o arquivo de saída, né, que eu acho que é o que a maioria do pessoal usa, né, ele está aqui, ó, G-Code, né, G-Code milímetros, tá vendo aqui, ó, G-Code milímetros, é o .tap. Aí eu vou colocar essa aqui para cá, né? Primeira coisa que eu vou fazer, lembra? Eu fiz a parte de inclinação usando a ball nose. Então eu venho aqui, ó, coloco do lado direito, seleciono, venho aqui e vou salvar. Aonde eu vou salvar? Vou salvar numa pasta, né? Que eu vou gerar uma nova pasta aqui, ó, nova pasta, e vou colocar aqui, Paint. Abro essa pasta e vou colocar o mesmo nome que eu coloquei lá, né? Foi Balnose de 3 milímetros, né? Paint, tá? Então, salvar. Agora eu vou colocar essa para lá de volta e vou fazer a gravação, que é essa outra parte que eu fiz aqui, foi em segundo, né? Aí eu venho lá, coloco a gravação. Só que agora é uma coisa bacana. A gravação eu usei a fresa V-Bit de 3 mm. Se eu tivesse usado a de End1000, né, eu poderia fazer tudo junto, tá? Só que como essa é diferente, então ele não vai aceitar. Então vou lá em salvar, né? Vou salvar na pastinha que eu já tinha criado, né? E vou colocar aqui, ó, V-Bit de 3 milímetros, 30 graus, né? E vou colocar o nome Paint, tá? E vou salvar. Bom, ponho ela de volta. Agora, essa dica é muito bacana, ó. Eu posso escolher o corte interno e externo, porque é a mesma fresa, tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar as duas juntas, porém, muito importante você colocar a de 1 milímetro, a de interno primeiro, porque ela vai seguir essa ordem, de cima para baixo. Se eu sem querer inverter, ela vai fazer primeiro o corte de fora, depois o de dentro, tá? E aí vai soltar a sua peça e você vai perder o trabalho, tá bom? Salvar, aí eu vou colocar aqui, ó, corte interno e externo. Corte. Cortes, eu vou colocar, que é 3 milímetros, tá? Já fica aí sabendo que é o corte interno e externo, ok?
e aí eu vou vir aqui e salvo o meu trabalho. É isso aí, pessoal. Agora é só mãos à obra. Ó. Você com isso, você vai ter esse pente aqui que você pode produzir e comercializar, tá bom? Espero poder ajudar vocês, né? Eu queria dizer que essa videoaula eu estou disponibilizando gratuita, né? Eu vou disponibilizar para vocês na minha fanpage do Facebook, e vou disponibilizar para vocês também lá na minha, no meu site e por e-mail, tá bom? Eu sou o professor Marco, eu trabalho com videoaulas, faço um trabalho remoto, faço presencial e videoaulas pela Hotmart, que é muito legal. Tem um pacote completo lá, que eu também vou disponibilizar o link para vocês acessarem, né? São 7 videoaulas muito completas, muito bacanas, né? Que tem informação desde o início, como você deve fazer para vetorizar, como escolher fresa e tudo mais, tá bom? Valeu, muito obrigado.